Gênesis no capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Irmãos, que coisa mais linda que está o nosso Mini. Lindo, lindo, o Mini está lindo. O pessoal se organizou e entre eles lá compraram umas roupas coloridas. Está muito lindo. 60 crianças hoje, irmão. Você pode falar glória a Deus? Fora os adultos, né? Deve ter lá uma tropa de uns 15 ou mais trabalhando para o Senhor. Ah, que lindo. A igreja de Jesus. Jesus está lá também. Essa semana, irmãos, é a semana de Páscoa. Mais do que justo do que fazermos uma semana de oração. Tem outros avisos para dar depois, mas eu não queria esquecer esse, porque eu não tenho imagem nenhuma. E essa semana de oração nós vamos fazer das 18 horas até 19 horas. 19h30 talvez, não sei, aí vai do Espírito Santo. E eu sinto de Deus de convidar aqui de púlpito, de altar, convidar o Arildo e a Marcilene para dirigir essa semana de oração para nós. Amém, Arildo e Marcilene? Terça no Novo Horizonte. Terça já vai no Novo. Então vai ter que deixar a Marci ou escalar outro para estar aqui na terça. Você pode falar amém? Ei, Arildo, hein? Gênesis capítulo 4, versículo 1. Eu sei que você já se assentou, eu queria que você ficasse em pé. Depois se assenta de novo. Eu queria que acendesse as luzes. Algumas pessoas têm dificuldade na leitura, nessa luz. Vai acender ali. Obrigado, Edmárcio. Vou ler aqui com vocês, aqui no Data Show. Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse: eu tive um filho, homem, com a ajuda do Senhor. Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a sua oferta. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Porque desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta, e ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo? E quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, sou eu quem deve guardar o meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Por isso, agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará o seu fruto. Você será um fugitivo sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje me expulsas da face da terra e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo sem rumo pela terra, e qualquer que me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe respondeu: não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Assim, Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod,
a leste do Éden. Foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Eu queria um retorno, por favor, se puder colocar para mim. Põe a mão no seu coração. Diga assim: Espírito Santo, fala comigo em sua palavra. Diga que a sua palavra, nesse momento, possa visitar a minha vida. Diga: eu declaro que a sua palavra vai falar comigo, em nome de Jesus. Você pode falar amém? Pode se sentar, pode apagar a luz agora, essa parte, obrigado. A primeira imagem que vai ser colocada é o tema da nossa palavra. Não é essa, filha, é a imagem do sermão. Não. 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 Não é. Aleluia. Fala comigo: o Caim dentro de nós. O Caim dentro de nós. Eu queria que você não se movimentasse agora e que você ficasse fixado naquilo que essa palavra vai falar. Todo ser humano, você viu a história, vou voltar um pouquinho nela. A história fala do problema de dois irmãos dentro de uma família. A história fala do primeiro assassinato que houve, quando Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. A história fala que essa morte aconteceu por causa de um relacionamento dentro do culto. No momento, inclusive, da dedicação, no momento da oferta. A história fala também que Caim, ele planejou isso, porque ele disse assim para seu irmão: vamos para o campo. E o seu irmão foi inocentemente para o campo, e o seu irmão, Caim, matou Abel. Agora preste atenção. Eu não sei se você vai entender isso, mas aqui nós estamos falando de dois altares. O altar de Caim e o altar de Abel. E literalmente, exatamente isso que fala o texto. Dois altares. Caim oferecendo o melhor da terra no seu altar, e Abel oferecendo o melhor da terra no altar dele. Segura isso. Isso é importante. Todos conhecem essa história. Dois irmãos, uma oferta de cada um crime. A maioria de nós lê Gênesis capítulo 4 como se fosse a história de outra pessoa. Uma tragédia primitiva, distante, de dois homens que viveram no começo de tudo, lá atrás. Nós assistimos de fora, com a confortável distância de que nós não matamos ninguém. Não matamos ninguém. Eu não matei ninguém. O problema é que o texto não nos deixa do lado de fora. O texto vai nos colocar dentro dele. Porque Caim não é somente um personagem. Caim, guarda isso, é um diagnóstico. Fala comigo isso. Caim não é um personagem. Caim é um diagnóstico. Sim, ele é um diagnóstico porque ele vai se revelar a nós sobre alguns assuntos. A outra transparência, Radassa, é que eu quero que você guarde a número 2. Dentro de nós há dois altares.
o de Abel e o de Caim, o natural e o espiritual. O coração natural sempre acende o altar errado, o altar de Caim. Dentro de nós há dois altares, o altar de Abel e o altar de Caim. Mas na nossa carnalidade, na nossa naturalidade, a gente está sempre acendendo o altar de Caim. Caim não era ateu. Não, ele não era ateu. Esse é um detalhe que a gente precisa entender. Ele acreditava em Deus. Ele foi ao altar. Ele levou a oferta. Ele reconhecia que havia um Deus a quem deveria se oferecer algo. Em termos religiosos modernos, Caim seria considerado um homem dedicado, um membro ativo, um contribuinte fiel, um dizimista fiel. Alguém que se diz cristão, um católico, um evangélico, uma pessoa cristianizada. Mas o texto esconde algo na comparação das duas ofertas. Abel, ele trouxe o primogênito dos rebanhos, o primeiro, o melhor, aquele que representava o futuro do seu sustento. Trouxe a gordura, a parte mais nobre. Culturalmente isso era reservado para Deus. Abel trouxe o que custava mais, o que era mais difícil entregar, ele trouxe. Caim trouxe, sim, do melhor fruto da terra também. Mas o problema não era a oferta. Não dá para discutir que ele não cuidou bem da lavoura. Não dá para discutir que ele não pegou os frutos mais viçosos. Ele fez isso. Não dá para discutir que dentre os tomates, vou falar tomate, mas pode ser outra coisa, dentre o trigo, dentre as melhores coisas, que ele não pegou os melhores ramos. Ele trouxe sim, para Deus, o melhor que ele pôde produzir. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: Deus olhou para Abel e depois para a oferta. Olhou para Caim e depois para a oferta. Escute isso aqui. A pessoa vem antes do presente. Deus não é um destino que o iFood entrega ofertas ou lanches, que o Mercado Livre entrega encomendas. Deus não é um destino. Deus olha para quem traz antes de olhar para aquilo que foi trazido. Queria que você repetisse comigo. Diga assim: Deus olha para quem traz antes de olhar para o que foi trazido. Quando você recebe uma encomenda da Shopee, do Mercado Livre, fala a verdade. Você não está muito preocupado com o entregador. Você quer olhar o que foi entregue, não é isso? Você quer abrir logo para ver se veio tudo em ordem. Com Deus não é assim. Quando Caim e Abel levaram para Deus algo, a primeira coisa que Deus fez foi olhar para eles, antes de olhar para o que foi trazido. E o que Deus viu em Caim foi isso. O homem que adorava nos seus próprios termos. Por quê? Porque a lavoura de Caim era fruto do seu esforço, da sua técnica, do seu suor. A oferta passou dele do começo até o fim. Caim chegou ao altar com um produto de si mesmo, e ele esperava uma aprovação disso. Isso tem um nome. Isso chama religião. É uma palavra, religião não está na Bíblia. A palavra religião não está na Bíblia. Religião é o esforço humano para alcançar de Deus, para alcançar Deus pela sua própria produção. O homem que chega ao altar dizendo, ainda que em silêncio, olha o que eu te trouxe, ele está querendo alcançar Deus pela produção dele.
O homem precisa chegar no altar de Deus dizendo: eu vim aqui e eu preciso de você. É verdade que eu trouxe algumas coisas, mas não importa. A principal coisa sou eu diante de você. Tem uma outra transparência que eu quero colocar aqui, que eu queria que você não esquecesse. Dentro de nós há um rosto que sempre descai. Esse é o sinal de que o Caim está governando em nossas vidas. Gênesis 4:5 diz assim, que Caim ficou muito irritado e seu rosto se abateu. Ele não chorou de arrependimento, sabia? Ele não foi a Deus perguntar o que tinha dado errado. Ele ficou com raiva, o rosto dele caiu. Ele ficou assim, se perguntando: por que será que ele não me aceitou? Escute isso. Esse rosto de Caim, você já viu. É o seu rosto. Você viu hoje de manhã no seu espelho, às vezes. Sim. Sabe quando ele aparece? Esse é o rosto de quem serviu muitos anos na igreja e não foi reconhecido. Eu faço tudo por você. Eu faço tudo por essa igreja. E eu não sou reconhecido. É o rosto de quem orou muito e não recebeu resposta no prazo que ele esperava. O rosto de Caim. É o rosto de quem deu dízimo fiel e ainda assim o negócio quebrou. O rosto de Caim. É o rosto de quem jejuou e a cura não veio. O rosto de Caim. O rosto abatido de Caim é o rosto que adorava, mas ele esperava retorno da sua adoração. Ele veio para o culto, mas ele esperava retorno, porque ele veio para o culto. O rosto de Caim. A raiva de Caim revela a lógica da sua oferta. Ele trouxe a oferta esperando uma aprovação. Ele trouxe algo para Deus esperando um elogio. Às vezes, para você não se sentir sozinho, de manhã cedo, quando eu vou escovar os meus dentes, às vezes eu vejo o rosto de Caim. Às vezes. Mas eu queria dizer para você que você já viu esse rosto. Quando a aprovação não veio, o sistema inteiro da religião de Caim desmorona. Porque o altar de Caim não era para Deus. Não, nunca foi para Deus. Foi para a validação de Deus. Ele precisava ser validado. Ele precisava ser elogiado. E aqui está um diagnóstico que ninguém quer ouvir. Toda vez que a ausência de resposta de Deus não é ouvida, isso nos enraivece. Caim acendeu o fogo do seu altar. Nós somos como Caim, acendemos um fogo, e esse altar é o de Caim, dentro de nós. É interessante porque o Senhor advertiu, e disse assim: o pecado está à espreita. Capítulo 4, versículo 7, percebeu essa palavra? 4, 7. É interessante porque a palavra espreita é rovetz no hebraico. É a posição de um animal pronto para saltar. É a imagem de um predador esperando atrás da porta. Rovetz. Quando o Senhor fala assim, o pecado está à espreita, ele não está falando de pecado, ele está falando de um animal que está esperando somente você abrir a porta para ele te devorar. Ei, Caim! Por que você descai o seu rosto, Caim?
Deus não ignora Caim. Isso é importante também de se dizer. Ele vai até Caim. Ele conversa com Caim. Ele faz uma pergunta a Caim. Por que você está com raiva, Caim? E ele faz um aviso. Cuidado, Caim. Cuidado. O pecado está à espreita, Caim. Está com raiva da sua esposa? O pecado está à espreita, Caim. E ele está à espreita como um animal à porta. Você está com raiva do teu marido, porque o teu marido fez alguma coisa. Caim, tem um animal à porta, um monstro. Essa é a ideia do hebraico, Hovetz. O pecado está como um monstro esperando para capturar você. Deus está dizendo, entre a sua raiva e o crime que você está querendo cometer, há uma porta. E do outro lado da porta há algo vivo. E olha aqui para mim, olha isso aqui. O hebraico quer dizer, sabe, algo vivo, agachado, esperando você abrir. Caim não acordou naquele dia planejando, hoje eu vou matar meu irmão Abel. O caminho foi oferta rejeitada, rosto abatido, raiva não entregue a Deus, porta aberta e crime. Repita comigo, diga, oferta rejeitada, rosto abatido, raiva não entregue a Deus, porta aberta e crime. Guarde isso aqui. Todos nós temos um Caim querendo governar dentro do nosso coração. Todos nós temos um Caim querendo governar dentro do nosso coração. Sim, todos nós temos um Caim querendo governar o nosso coração. Eu falo isso, e eu não estou falando isso no sentido demoníaco, pelo amor de Deus. Mas de certa forma é. Não é possessão, mas é algo muito parecido. Muitas vezes eu já fui possuído por esse espírito chamado Caim, que mora dentro de mim. Caim, você está aí? Você está aí? Eu estou falando com você, Caim. Você que abriu uma porta de pecado na sua vida, o animal agachado te pegou. Pegou. Caim, o Caim dentro de nós segue o mesmo roteiro. Não começa com assassinato. Não é assim. Começa com o rosto abatido. Começa com a raiva que nós não levamos a Deus. Começa com a recusa de examinar o altar próprio antes de examinar o outro irmão, a esposa. Antes de você examinar a esposa ou o esposo, você deveria examinar você mesmo, porque o animal está dentro de você. Dentro de você. Antes de você examinar o marido, o filho, examina você mesmo, Caim. Nada começa com assassinato, nada. Mas começa com abatimento de rosto, rosto descaído. Começa com a raiva que nós não administramos com Deus. Por que o rapaz, ele não falou assim, Deus, não é justo. Eu estou me sentindo injustiçado, Senhor. Me ajuda a entender por que o Senhor não me aceitou. Ele partiu para o assassinato. E é interessante porque
No direito tem uma linguagem assim, que ele foi para as vias de fato, brigou com o irmão, e nessa briga ele matou o irmão. Eu vou falar para você uma coisa, eu vou te provar biblicamente, que você é um Caim, que eu sou também. Nós não podemos ser dominados por esse animal. Jesus falou o seguinte, e você vai se lembrar disso: se você sentir raiva do seu irmão, no seu coração você já matou. Caim, te peguei. Peguei você. Paulo conhecia esse animal, e ele fala assim, em Romanos capítulo 7, versículo 19: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. O ego não precisa ser ensinado a oferecer a oferta errada, ele já sabe, nasce sabendo. A religiosidade de Caim é o modo padrão do coração humano desde a queda. Esforço. O ser humano quer se esforçar, orgulho, e mais do que isso, guarde isso aqui, oferta sem rendição. Eu fico aqui preocupado, irmãos, olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus, irmãos. Eu fico preocupado, irmãos, com o tipo de culto que a gente está celebrando ao Senhor, irmãos. Irmãos, o louvor é oferta, irmãos. O louvor é oferta, pelo amor de Deus. Eu fico pensando, às vezes a pessoa está oferecendo a oferta, mas não está rendida. Não está rendida, não está rendida. Eu vou falar uma coisa para você, eu não posso ficar devendo o seu sangue, eu não posso. Eu não posso. Jesus vai voltar. E você não vai entrar no reino dele. Se você não se converter, todo dia, ele vai voltar e você não vai entrar no reino dele. Você está avisado, você não entra no reino dele. Não entra no reino dele. Estou livre do seu sangue. Aí a gente, em vez de matar o Caim, deveríamos matar, estou falando do ego agora, tá? A gente pega e assassina, sabe quem? O Abel. Essa outra transparência, ela diz assim, pode colocar, por favor, 4. Assassinamos Abel, um símbolo do Cristo. Todos os dias a gente mata Jesus. A semana da Páscoa. A gente acha bonito, nem sei se é bonito, mas emocionante. Aquelas histórias de Jesus sendo crucificado, e é emocionante mesmo. É a maior história de todas. Essa época é mais importante para a história do cristianismo. Irmãos, mas eu fico pensando, a gente faz isso todo dia, irmãos. Irmãos, todo dia a gente está matando Jesus, a gente está matando o Abel. Porque Abel, guarda isso aqui, Abel é um símbolo, é um tipo do próprio Cristo. Antes de falar do remédio, a gente precisa escancarar o diagnóstico. Porque ouvir falar que Caim matou Abel e ficar tranquilo, legal, Caim matou Abel, que história, hein? A gente pensa assim, eu não matei ninguém, que se dane. Nós somos pessoas de bem, pessoas de igreja, pessoas que leem a Bíblia. Mas deixa eu te mostrar onde Caim está. Quer ver? Caim está no homem que ora durante 30 minutos. Sim, nesse homem. Mas ele passa o dia inteiro tomando decisões como se Deus não existisse. E eu estou sendo
eu estou sendo generoso, né? O homem ou a mulher que ora 30 minutos. Eu estou sendo generoso, porque eu estou considerando, infelizmente, que uma das pragas dos nossos dias são homens e mulheres que não fazem mais devocionais diárias. Sabe por que você tem dificuldade? Você tem dificuldade em jejuar, você tem dificuldade em dar dízimo, em ofertar. Uma delas, e suspeito, é que você não tem vida com Deus diária. Se não tem vida com Deus constante, porque quando a gente está rendido no altar, meus irmãos, para a gente não é, cadê um negócio para eu fazer para Deus? Cadê um negócio para eu fazer para o meu Deus? Cadê algo? Eu quero fazer algo. Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor quer o dízimo? O Senhor quer a oferta? Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê? O Senhor quer que eu varra um chão? O Senhor quer que eu limpo excremento de banheiro lá da igreja? O Senhor quer que eu cuide de alguma coisa? A pessoa, às vezes passa alguns minutos, sim, orando, porque afinal de contas, né? Tem que orar. Mas ela vive o dia todo como se Deus não existisse. Ela trouxe a oferta de manhã, ela cumpriu o ritual, mas ela saiu do quarto de oração de volta para os seus próprios termos. Eu vou viver o meu dia de acordo com aquilo que eu entendo, não com aquilo, de acordo com aquilo que Deus quer que eu viva. Caim está na mulher que serve na igreja todo domingo, ela serve. Sim. Mas ela trata o marido em casa com omissão de intimidade, que é de cortar o coração. Não é a esposa, não é a amante única, né? Não é a que cuida do marido com carinho. Ela sai do quarto de oração e volta para os seus termos. A oferta foi depositada no altar público do domingo, mas a omissão, como a única amante do seu esposo, está gritando mais alto nesse altar de Caim. Ei, Caim, eu estou falando com você, Caim. Eu estou te achando hoje onde você está. Caim está no homem que vem ao culto no domingo, mas nega o seu amor à sua esposa na casa dele. Ele dá a oferta pública da presença no domingo, mas só nega o mesmo amor para sua esposa no altar privado, através da atenção, do cuidado e da proteção. Ele mata Cristo nos corredores da sua casa. Ele mata Cristo nos corredores da sua casa. Caim está nesse homem. O homem que deixa a família. O homem que abandona os filhos. Porque se você pegar a Bíblia, você vai ver que Caim se tornou errante. Ele fugiu da presença do Senhor. Coloca para mim, Radassa, o versículo 16, por favor. Ei, Caim, olha isso aqui. Caim retirou-se da presença do Senhor, e ele foi viver na terra de Nod. A terra de Nod é mais ou menos algo que se tornou depois a Babilônia. Sodoma e Gomorra, aquela coisa toda de prostituição, aquilo tudo. Mas isso não é o pior. Não é o pior. Mas isso não é o pior? O cara abandonou o Senhor e foi para a terra de Nod. Não é o pior. Não. O pior é a primeira parte do versículo. Retirou-se da presença do Senhor. Se você guarde isso aqui, Caim, peça para Deus para você morrer logo,
se é para você viver uma vida longe do Senhor. Um dia, um menino que tem uns problemas muito graves, ele falou assim para nós. Ele fez uma oração para Deus. Ele não está aqui agora, e você não vai saber quem é, porque há muitas pessoas que passaram por aqui. Não fica tentando achar quem é, que tem problemas homossexuais. E não é dos mais conhecidos também, tá? Ele falou assim: eu fiz uma oração para Deus e disse assim: Deus, me mata. Me mata, Deus, porque eu não quero viver pecando contra o Senhor. Eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó do rapaz. Porque eu falei assim: Deus, ele não consegue se governar, Deus. E a oração dele foi sincera. Caim está no líder que defende a verdade com violência de palavras. Cuidado com a sua boca, com a sua violência na hora de falar. Eu já fui um Caim que humilhei pelas minhas palavras. Eu peço perdão a Deus diante de todos. Eu já fui um Caim que humilhei as pessoas com o meu jeito de falar. Sim, eu consigo identificar o Caim. Eu consigo. Ele esmaga os fracos com versículos na mão, com a religião na mão. Caim está no crente que perdoa na frente dos outros, mas guarda o ressentimento para ele, que fez as pazes verbalmente, mas ele alimenta o caso no tribunal interno da memória. O perdão foi anunciado, mas Cristo foi sufocado e ficou em silêncio. Caim está em mim, quando exijo de Deus uma resposta que ele ainda não deu. E nessa eu me coloco também debaixo dela. Às vezes dá uma crise de Caim na gente. Você já teve essa crise? Estou falando de você, Caim, porque eu também me vejo junto com você nisso. É horrível andar com esse monstro chamado Caim. Ele é um monstro. Nosso rosto cai quando o nosso serviço não é reconhecido. Começamos a olhar para quem foi reconhecido. Quando a minha oferta não produziu o resultado que eu esperava, a raiva começa a me dizer que é culpa do irmão, é culpa do outro, é culpa do outro. Caim mata Cristo todas as vezes que a gente substitui rendição pela nossa performance. Toda vez que a oração vira relatório de méritos, toda vez que o jejum vira moeda de troca, toda vez que o serviço vira currículo, toda vez que a generosidade não impera. Mas quem impera é o ego. Isso é Caim com roupa de crente. Esse Caim, ele é convincente, porque ele vai no altar. Esse Caim conhece os versículos, ele conhece os corinhos, os cânticos, ele conhece as músicas do Fernandinho, ele põe as músicas do Hillsong, mas ele não vive nada daquilo. Caim é essa pessoa que não consegue entender que vida de prostituição não é o projeto de Deus para nós.
Caim é essa pessoa que ela não aguenta ficar fora de evidência. Tem que ter evidência, né? Abel e Caim são dois altares. Você vai servir em qual deles? Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito. Ah, mas eu já me converti. Eu sei que você se converteu. Mas os dois altares continuam brigando dentro de você, mostrando. E o altar de Caim quer mostrar para você que ele é mais vantajoso. E é interessante porque Caim tem uma notícia para você. Ele não morre de uma vez só. Você tem que ficar pisando ele todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 15, versículo 31, diz assim: eu vos declaro, irmãos, pela glória que de vós há em Cristo Jesus, que eu morro todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você tem que morrer todo dia, seu ego tem que morrer todo dia, 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 e todo dia, e todo dia, e todo dia, e todo dia, todas as manhãs, todos os dias, o seu ego, Caim, tem que morrer. Quando você acorda, tem anjos cuidando, não tem? Creio que sim. Atrás da sua porta tem um animal agachado, esperando só uma oportunidade para pular em cima de você. Mortificar é matar progressivamente. Mortificar é um processo, não é um evento. Todo dia você acorda com os dois altares prontos para receber fogo. Olha aqui. A pergunta não é se Caim, ele está dentro de você. Ei, ele está. A pergunta é: qual altar você vai pôr fogo? No altar do Cristo, que é Abel, que está aqui nesse tipo aqui? Ou você vai matar o Cristo de novo? Semana da Páscoa, você vai matar o Cristo de novo. Quando você fecha o coração para Deus, você está matando o Cristo, desculpa. Sim, quando você fecha o teu louvor para Deus, você está matando o Cristo. Porque você não está trazendo Ele como vida para você. Você veio à igreja hoje com o seu rosto abatido? Talvez você esteja com raiva de Deus e ainda não admitiu. Talvez você tenha trazido a oferta do seu esforço. Há muitos anos você está fazendo isso. E você está esperando uma aprovação que não vem. Ei, talvez o Caim dentro de você já tenha começado a olhar para o irmão, aquele que parece mais aceito, mais abençoado e mais favorecido. O remédio não é você se esforçar mais, sabia? Você vai se contradizer, né, apóstolo? Agora eu te peguei, você vai se contradizer, né? Sim, não vou me contradizer, e eu vou falar para você: o remédio não é você se esforçar mais.
Caim já se esforçou, cara. Ele fez a melhor plantação, cara. Ele pegou o melhor e trouxe. Ele se esforçou. O remédio, ah, meu Deus, é chegar no altar vazio, sem a oferta da produção, sem a expectativa do retorno, com as mãos abertas, dizendo o que Davi disse ao oferecer para o templo: tudo vem de ti, tudo que dou para ti, eu já recebi de ti. Chegar vazio diante de Deus todo dia e dizer: Senhor, me encha, Senhor, me encha. Vazio para dizer para Deus: Deus, eu não tenho nada para te oferecer. É uma canção que a gente cantava. Eu não trouxe nada para a mesa, Senhor. Eu não trouxe nada, Senhor, nada. Eu estou apenas com fome. Eu só estou com fome, Senhor. Eu só estou com fome. Muda essa natureza minha. Esse é o espírito de Abel, do tipo de Cristo. Essa é a postura da cruz. Não matamos Caim para criar um Abel melhor. Matamos Caim para dar lugar a Cristo. Porque Abel nunca foi o destino. Abel sempre foi o caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero, nesta noite, dizer para você uma coisa. Hoje, o Senhor revelou para você que você precisa governar e matar esse Caim que tem dentro de você. Levante a sua mão direita, por favor, para a gente fingir que está acabando. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero receber do Senhor mais. Pode falar isso comigo. Diga assim: Senhor, eu não tenho nada. Eu não trouxe nada para a mesa. Eu não tenho nada. Eu só trouxe fome, Senhor. Eu digo: eu só trouxe fome. Eu estou com fome. Diga para o Senhor: eu estou com fome. Sabe o que acontece? Quando o filho pródigo voltou, o pai recebeu o filho pródigo. Sabe com o quê? Com uma mesa. A mesa cura. Na mesa do pai, eu estava olhando uma canção linda essa semana. Linda. Eu até brinquei, os caras zeraram a parábola do filho pródigo. Na mesa do pai não tem olhar atravessado. Na mesa do pai não tem: filho, por que você fez isso? Na mesa do pai não tem reprimenda. Na mesa do pai não tem essas coisas. Na mesa do pai não tem bronca. Na mesa do pai não tem essas coisas. Sabe por quê? Porque o filho chegou e falou assim: pai, eu pequei contra o céu e perante o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Na mesa do pai tem abraço, na mesa do pai tem a presença do pai. E você sabe o que é mais importante na mesa do pai? Não é a mesa do pai. Você sabe o que é mais importante na mesa do pai? Não é a comida da casa do pai. Você sabe o que é mais importante nesse lugar? É o próprio pai. Ei, Caim! Hoje você vai ser esmagado das nossas vidas. Agora era a hora que você falava assim: glória a Deus.
Vou te ajudar. Ei, Caim, hoje você vai ser esmagado dos nossos corações. Ei, Caim, hoje você vai bater em retirada. Pode falar. Ei, Caim, hoje você foi revelado. Ei, Caim, hoje você vai ser derrotado. Ei, Caim, hoje o Senhor vai governar a minha vida. Você pode ficar em pé. Hoje, a gente tem que voltar a ser servo, sabe? A ser servo. A não querer luzes. A não querer, sabe? E eu falo luz, mas eu não estou falando dessa aqui, ó. Esses cobres aqui, esses parled aqui, não. Eu estou falando de validação. Tem gente que quer isso aqui também. Mas eu estou falando de validação, de... ninguém me reconhece aqui nessa família. Ninguém me reconhece aqui nesse lugar. Ninguém me reconhece nessa igreja. Eu vou falar uma coisa para você. Essa é uma guerra tão grande, mas a gente vai vencer ela em nome de Jesus. Rogério, muitos homens, Rogério, sobem ao top só para aprender que o Caim governa eles. Só para aprender que o Caim governa eles. Não estou falando de todos, mas acho que todos, inclusive eu. A gente vai matar tudo aquilo que tira o governo do Senhor das nossas vidas. Levanta a mão, por favor, levante a mão. Levante a mão. Eu quero que você agora, eu já entreguei a palavra que Deus me deu para pregar. Agora é você com Deus, sabe? Eu não vou... A gente não está no meio de criança. Eu acho assim que agora é você com Deus. Eu queria que você fizesse seus pactos, seus votos com Deus agora. Até o homem mais gentil que está aqui, a mulher mais gentil, não importa. Se você for procurar, você vai identificar um ranço de Caim na sua vida. Eu quero que você ore ao Senhor onde você está. Fala assim: Deus, eu vou falar algo grave agora. Caim é um demônio. É um demônio do ego.